Olá, bem-vindos ao Sem Tema, meu nome é Catarina e este é um podcast sobre experiências criativas. Hoje é dia 12 de setembro, já há muito tempo não gravo podcast. E o que é que acontece quando não fico muito tempo sem gravar? É que quanto mais tempo passa, mais difícil é gravar o podcast, porque já não sei estar à frente da câmara e depois estou tipo, tenho de falar disto, daquilo, não sei o quê, pronto, eu não tenho de falar de nada, mas é sempre mais estranho voltar aqui. Tenho feito algumas coisas, não montes, por isso eu até acho que vou começar assim um bocadinho ao contrário. Normalmente eu digo algumas coisas do dia a dia no fim, mas hoje vou falar assim um bocadinho antes de começar a mostrar os projetos, porque acho que me vai ajudar a estar assim mais à vontade a falar. Eu não sei se disse isto no último podcast e vou ser sincera, fui muito preguiçosa para ir confirmar, mas nós em setembro do ano passado, e isso eu disse que comprámos este apartamento e em maio pusemos janelas novas. Acho que se estão aqui há algum tempo já me ouviram falar muito sobre o frio desta casa. E pronto, e a primeira coisa que nós fizemos mesmo foi mudar as janelas, embora tínhamos tratado disto com alguma antecedência, só em maio é que foram trocadas. A casa ficou cheia de pó, mas temos as janelas e está a ser muito fixe. Obviamente que ainda não vimos o inverno como é que elas são. E não mudámos as da Marquise porque pronto, o investimento era maior, achámos que não ia dar assim grande. Neste momento fazia muito mais sentido guardar onde passamos praticamente o dia todo, e aqui na Marquise estamos aqui relativamente pouco tempo, ou quase nenhum tempo, então só fizemos na sala e no quarto. E embora ainda não tínhamos, era onde eu estava a começar, embora não tínhamos ainda sofrido aquilo em inverno com estas janelas novas, a diferença já é tipo brutal. Por exemplo, uma coisa que eu agora adoro é estar tipo bem em silêncio aqui em casa. Porquê? Porque fecho as janelas e não se ouve nada, não se ouve o metro. Já me tinha habituado, mas agora há muitas obras aqui ao lado e assim, e então só a cena de fechar a janela e não ouvir nada é tipo brutal. Pronto, estou bem contente com as janelas novas. Vale bué a pena em termos pelo menos do barulho. Estou a olhar para elas, estão ali uns bichos por baixo. Pronto, é o que é. E sim, foi assim um pouco caótica, porque tiveram de partir um bocado para conseguir encaixar as janelas novas, então pó em todo o lado. Tive um fim de semana todo a limpar as paredes várias vezes para ver se o pó desgarrava. Sim, pronto, isso é uma novidade. Depois, o que é que eu tenho feito? Não tenho feito assim nada de especial, ou seja, tenho tricotado, mas não muito. Não sei. O dia tipo vai desaparecendo ultimamente e acho que é isso. Tive férias em junho, fomos passear um bocadinho, mas ficámos muito em casa, soube muito bem. Também fiquei a pensar se as minhas dores nas mãos são muita tensão, ou seja, muito stress, etc. Porque quando tive férias estava a tricotar mais e tinha menos dores, ou seja, não sei. Podia ser também alguma posição que eu estava a fazer, mas fiquei assim com a pulga atrás da orelha em relação a isso. Pronto, e do resto dos dias, depois houve dias assim com muito calor, que a única coisa que eu fazia era trabalhava porque é aquilo que me dá sustento, e depois ia para a cama e tipo estava lá a ler e só existir. Porque teve assim uns dias mesmo muito quentes e já acho que não me lembro de viver
no Porto e de ter assim tantos dias assim desta forma. Acho que toda a gente sentiu o mesmo aqui em Portugal e também noutros países, não é? Mas, gostou. E acho que é isso. Acho que tenho tido muitos dias só de existência. Não sei. Eu também, e acho que também faz sentido, é que também ando a fazer mais exercício físico e isso faz depois também esteres mais cansada. Ou seja, isso também deve ajudar um bocado. Estou a experimentar, já tinha experimentado e depois uma amiga minha falou em ir, então eu comprei um passe que é o estabelecimento ou o ginásio chama-se Hot Pod Yoga, em que aquilo vai-se para dentro de uma cuba gigante, tipo uma sala, vamos dizer uma sala, só que é insuflável. Tipo, nem sei, insuflável por cima, mas o chão é direito. Em que aquilo está super quente lá e está-se a fazer yoga lá, ou seja, aquilo chama-se Hot Pod Yoga e é fixe porque estavam a ter algumas promoções fixes no verão em agosto, provavelmente porque tem menos pessoas, e foi fixe que assim conseguisse uns preços simpáticos nesse sentido, porque geralmente aquilo é um bocado caro. Então, há algum tempo de agosto também foi nisso. Acho que aquilo é fixe e quem quiser experimentar, por exemplo, se usarem um código de alguém conhecido, podem ter uma aula de graça. Pronto, aquilo é. Já disse que é em Matosinhos, acho que já. É fixe, tipo, é bem divertido, só mói bués e a vantagem daquele ser bué quente lá dentro é que ajuda a ficar no presente, ou seja, não há aquela coisa de estar a pensar em 500 coisas, uma pessoa só está focada em respirar e a aguentar o calor e depois sai-se lá e tipo, sabe bué bem, é bué relaxante e gosto. Pronto, essa parte está a ser fixe, também está a acabar, é para a semana que acaba o meu passe que eu consegui com um desconto. Quem quiser experimentar, vou deixar um código, porque assim dá desconto também para mim de 5€ para eu comprar mais aulas. Mas acho que é uma cena divertida, pronto, é uma cena diferente. E o que mais? Pronto, acho que é isso. Está-me a nascer finalmente cabelos brancos. Por acaso tenho genes fixe. Os meus pais tiveram os dois cabelos brancos um bocado mais tarde e então por isso é que só estou a tê-los agora, que há muita gente da minha idade com bué cabelos brancos já, por isso. Isto é uma cena de genética, mas não interessa, é um marco na mesma, não quero saber, vou falar disso. Sei que ninguém quer saber. Acho que é isso, não sei que mais novidades tenho, acho que nada de especial, acho que é isso, tenho trabalhado, às vezes o trabalho consome muita energia, mesmo que eu não esteja a trabalhar necessariamente mais horas, mas depois não me apetece fazer nada da vida e acho que sim. Pronto, vamos aos recados, porque eu hoje decidi que ia fazer os recados antes de começar a falar muito no podcast, porque eu depois esqueço-me. Recados quer dizer mais coisas assim que eu quero divulgar e provavelmente vai-me falhar muita coisa, porque eu nem tenho visto muito YouTube, nem muitas séries, vejo para aí um episódio por dia se for uma série normal ou 2 se for um anime. Mas é basicamente isso que eu tenho visto, ou então às vezes à noite, mas já na cama vejo alguma coisa, mas não tenho visto assim tanta coisa. E por exemplo o YouTube, que eu sempre via bués, não sei, vejo se calhar 2 episódios, 2 vídeos ou 3 por semana, o que é mesmo pouco para o meu habitual. Isto tudo para dizer que não tenho visto podcasts. Às vezes vejo um bocadinho de um, mas depois paro e nunca mais volto a ver. É o que é o caos.
Não, simplesmente é o que eu estava a dizer, todas as outras coisas, mais eventos sociais e assim, acho que também estou mais com amigos, etc. E pronto, isso depois tudo cansa energia para fazer coisas. Portanto, o que é que eu quero divulgar? São 2 canais de YouTube, um deles de podcasts de tricô, um deles é Have You Met GV? Eu já tenho uma tab aberta no meu browser do computador desde que a Catarina do Vão de Escada falou deste podcast, que já deve ter sido para aí em janeiro ou fevereiro, e eu ainda não vi, ok? Mas eu queria comunicar na mesma, que é o Have You Met GV, que ela tem lá uma conversa com a mãe que eu achei que devia ser super interessante, mas eu ainda não vi. Pronto. E o segundo é há um novo podcast, que é o Wacky Knitting Gals, que é feito pela Catarina, do podcast Tricô Tranquilo, e da Mariana do Meias Marias. Também ainda não vi, está lá uma tab aberta no meu browser, mas queria comunicar, queria divulgar, porque é assim, eu às vezes estou a editar o podcast e estou a pensar, esqueci completamente de falar disto ou daquilo e não sei o quê, pronto, então hoje estou muito responsável com notas, porque eu precisava de toda a ajuda que eu poderia ter para voltar a gravar um podcast, um episódio. Outra coisa assim, totalmente aleatória, mas o que é que eu estou a fazer agora a pegar nisto? Lembrei-me, o que é que eu estou a fazer? Se dá para ver que isto é uma cena mais antiga. Eu estou a utilizar, pronto, já sabemos que cadernos são fofinhos e uma pessoa às vezes compra e depois não usa, então o que é que eu estou a fazer? Estou a utilizar caderninhos que eu comprei por razões. Este comprei na altura em que eu fui visitar uma amiga minha em Freiburg com outras amigas, que ela estava a viver lá, e comprei em 2014 e basicamente gastei tipo isto. Foi notas, tem aqui o tempo, 3 de maio, aguaceiros, 5 graus mínimo e 10 máximo, pronto. E depois aqui, como sair do metro para lá ou do aeroporto para lá, e pronto, foi isto. E o resto do caderno não foi utilizado. Então ando a usar estes caderninhos para pôr assim mini notas, tipo às vezes para tipo desligar o cérebro, ajuda-me a escrever coisas que eu tenho para fazer, ou seja, aquilo que me está tipo, tens de fazer isto, tens de fazer isto, tens de fazer isto, e eu escrevo isto e fico, ok, está aqui em algum lado e eu vou olhar para ele, pronto, e ajuda-me. E então ando a escrever isto e estou a utilizar, já é o segundo aleatório que eu estou a utilizar e já só falta isto, ou seja, pronto, reutilizar coisas que já temos. Sei que isto não é novidade para ninguém, mas às vezes uma pessoa vai sempre para o novo porque é fofinho e tal. E atenção que eu também caio nisso, principalmente, ultimamente, mais para livros, nessa vertente, mas às vezes temos as coisas em casa, pronto, é só um pequeno... uma pequena lembrança, talvez. Pronto, e o outro recado era... que a Fabi, do Meias Podcast, criou uma loja que se chama Rango Mango, com fios escandinavos e portugueses. Eu ainda não fiz uma encomenda porque eu e a Ju estamos a ver o que é que vamos decidir. Se tiverem sugestões, podem-me dizer, tipo sugestões de um fio e com que modelo fazer. Até gosto disso. Porque, não sei, acho que é fixe receber assim sugestões de pessoas. Até aqui um fio que eu comprei que tem uma sugestão, por isso eu gosto. Não quer dizer necessariamente que eu vá seguir
a sugestão, mas eu curto ouvir sugestões, porque eu acho interessante que todos nós temos experiências diferentes e às vezes uma pessoa está num lado diferente. Agora estamos a falar do tricô, mas noutras vertentes e tem uma perspectiva diferente. Ou seja, eu, por exemplo, sei lá, posso fazer muitos chales, mas outra pessoa pode fazer mais camisolas e pode ter uma visão diferente das coisas. Pronto, acho interessante só. E acho que é isso de recados, pelo menos os que eu apontei. Depois, o que é que eu estou a usar? Estou a usar um chá que eu fiz, que é o Daylight Breaking, da Destiny Meyer. É um chá muito simples, em que basicamente o fio está a fazer o trabalho por nós, e usei Soft de Negal, da Rosa Pomar, e o Marino Swirl da Fruvalborg. Acho que o meu micro ficou um bocadinho... Pronto. Sim, é muito fixe. E agora lembrei-me que a Rosa Pomar lançou um novo fio, que é o Matiz, que eu achei super engraçado. Eu fico... Como é que se chama? Com uma admiração enorme pelo trabalho que é feito na Rosa Pomar para conseguir levar estes fios portugueses para o mundo. Acho isso mesmo fixe. Sendo pessoa que não consome assim tanto os fios da Rosa Pomar, mas acho isso lindo. E é mesmo bom que esse trabalho esteja a ser feito e que esta indústria, por causa destas coisas, não esteja completamente a morrer por esforço destas pessoas que trabalham na Rosa Pomar e a Rosa Pomar em si. E é isto, pronto, agora vou assim mentalmente preparada. Não, estou a gozar, eu não tenho assim tanta coisa para mostrar. Vou falar do meu projeto maior, que ainda está nas agulhas, não é um projeto terminado, mas é o projeto que eu tenho trabalhado mais durante este tempo todo. O projeto chama-se Stromboli, da Caitlin Hunter. Eu, depois dele sair, pouco depois, eu comprei-o porque tive a certeza que eu ia fazer isto. E pronto, isto está agora em progresso. Tadá! Ok, está assim, já estou na parte de trás. Primeiro, estou a adorar este projeto, está a ficar lindo, estou a gostar muito do resultado. É assim, se calhar melhor mostrar como deve ser. Uma coisa que é super fácil de decorar, porque é bastante lógico, ou seja, o desenho, este desenho, esta repetição, a repetição é super intuitiva e lógica, então é fácil de decorar, não existe aquela cena de não, existe uma cadência e depois vai-se diminuindo e é isso, ou seja, é super lógico de seguir, super fácil de decorar. Eu tive aí 3 ou 4 semanas sem pegar no modelo e não precisei de voltar a ver o papel, ou seja, é só para verem quão simples é de seguir. O fio que eu estou a utilizar é um fio que eu comprei em 2009 numa loja Etsy que se chamava Twice Sheared Sheep, e hoje, por acaso, quando eu estava a preparar as notas, reparei que a Twice Sheared Sheep, na verdade, é a mesma loja que agora é uma loja mais famosa, que vende assim muitos... Ela já vendia marcadores e assim, mas também vende um calendário de adventos cheio de coisas e etc. Pronto. Daquelas ferramentas para o tricô e assim. E
E o que é que esta loja vendia? Vendia fio reciclado, ou seja, fio que pertencia a outras camisolas e em novelos ou meada, aquilo vem numa meada, pronto para tricotar. Eu comprei na altura 2 meadas diferentes, uma delas fiz um top, não sei se alguma vez mostrei no podcast, se calhar sim. É um top que não uso tanto porque é um bocadinho comprido, acho que um dia vou ter de modificar porque acho que é bonito, e este era era a segunda meada que acho que é 20% de lã e 80% de algodão, uma coisa assim, acho quase certeza que é isso, por acaso não tenho aqui. O fio tricota-se muito bem, eu gosto bastante da ideia destes fios reciclados, só comprei estes, ou seja, desde 2009 não comprei mais, mas já comprei uma camisola para fazer isso, que está guardada. Pronto. Mas o fio tricota super bem. Eu, acho que foi há 2 anos, comecei a fazer um top com isto, que é o top azulejo, da Carolina Frias, mas eu não estava a gostar do resultado final e então desmanchei e decidi que era para este top. Coisas sobre isto, eu estou a fazer o tamanho 1, eu não fiz a mostra como rebelde que sou e acho que poderia ter ficado com um tamanho de agulha mais 25 mm. Porquê? Eu estou a usar 3,25 mm, agulhas de 3,25 e o que é que eu estou a achar? Que não é mais 25 mm, é mais 0,25 mm. O que é que eu estou a achar? Poderia ter ficado um bocadinho mais solto o ponto, ou seja, acho que dá para ver aqui. Está um bocadinho de nada mais apertado, ou seja, se formos ver o modelo, acho que o objetivo era ficar um bocadinho mais solto, mas não desgosto, ou seja, estou bem com isso, acho que simplesmente, se calhar se fizesse novamente do zero, fazia com 3,5 em vez de 3,25, mas não acho que o fio esteja muito apertado, etc, não acho, mas acho que poderia ter ali um bocadinho melhor. Como eu não fiz a mostra, e eu também não fiz a mostra porque li muito na internet que às vezes os modelos da Caitlin Hunter é muito difícil ficar com uma amostra certa, e fiquei um pouco desanimada e fiquei, bem, vou experimentar depois logo se vê. E eu também tinha feito uma amostra para o outro top que eu tinha feito há 2 anos atrás, ou seja, eu achei que estava bastante confiante que eu ia conseguir acertar no tamanho, pronto, na base da inspiração. Mas como eu não tinha feito a amostra, eu fiz 8 repetições, que é aquilo que diz no modelo, para fechar o corpo principal antes de separar para as mangas. E eu fiz isso e eu achei que estava super pequeno, super curto. E então eu decidi lavar e até se nota, dá para ver aqui, dá para ver que o tecido está um bocadinho mais solto em baixo e não tanto em cima, mas lavei-o, tipo tirei das agulhas, lavei-o, bloqueei, só para ver se ele cresceu um bocado, cresceu tipo 1 milímetro por cada repetição, o que era muito pouco para aquilo que eu precisava. E então eu na verdade fiz, acho que foi 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, exatamente, eu fiz 12 repetições e no modelo dizia para fazer 8. Acho que vai-me ficar melhor assim, depois vamos ver se vou ter de fazer alguma cirurgia, mas neste momento acho que é o tamanho principal, o tamanho que faz mais sentido para mim e é o tamanho certo, porque mesmo vi alguns no Ravelry que estavam super curtos e eu sei que não vou utilizar se estiver super curto. Por isso é o que é.
fiz mais as 4 repetições e agora estou a fazer a parte de trás, que pronto, anda um bocadinho mais depressa, mas mesmo assim ainda falta um bom pedaço. Mas gosto bastante do tecido. Eu uso bastante estes tops de verão, melhor, há um top que eu fiz há uns anos atrás que é o Face Summer Top, que estou a utilizá-lo quase 2 em 2 semanas, gosto bastante dele, e esse também é bastante curto, mas até estou a conseguir combinar com o resto da minha roupa, mas este queria fazer um bocadinho mais comprido. Vamos ver se gosto do resultado final, se não, depois vou ter de corrigir, mas por enquanto estou bastante satisfeita com isto. É um tricô bom de sofá, e acho que não há mais nada a dizer. Acho que é isso, sim. Acho que está muito bonito. Acho que está muito giro. Pronto, e o meu projeto terminado. Estou a ficar sem bateria. Pus um bocadinho a carregar e vou continuar a gravar. Como eu estava a dizer, este é deste projeto e terminei um projeto que eu não tenho aqui, infelizmente, mas eu terminei literalmente em frente à pessoa que eu ia dar esta prenda, por isso não deu para gravar um podcast até lá. Acabei há 2 semanas, se calhar, 2 ou 3. É o Little Coffee Bean Cardigan, que eu não apontei o nome da pessoa. É o Little Coffee Bean Cardigan e eu fiz os casacos de criança, de bebê, com o fio da Rosários 4 Capuchino, e os botões usei uns que eu comprei na Lopo Xavier. O fio tricota-se com muita facilidade, não fiz amostra e, embora eu tenha feito o trabalho, o modelo, não, segui as instruções para 6 meses, estão bastante pequenos. Eu gravei um vídeo, espero que dê para perceber mais ou menos. Acho que ficaram super fofos as cores que utilizei, no entanto, pronto, como vão ser 2, porque é para eu ofereci uma amiga minha que vai ter gêmeas, elas provavelmente vão nascer um bocadinho mais pequenas, não é? Por isso acho que vai correr bem, mas fiquei um bocado e se calhar devia ter feito a amostra. Tricota-se bastante rápido, um deles demorou-me um mês, porque também não peguei todos os dias, não, muito longe disso. Eu estava estava a tricotar junto com ela, ou seja, nós montámos as malhas no mesmo dia, só que ela depois entretanto desmanchou e tal, e não começou de novo, e eu continuei, e depois tinha uma viagem de comboio para Braga, porque fui lá jantar, e então acabei na viagem de volta comecei outro e tive de comprar, foi outro novelo amarelo, ou seja, eu não sei exatamente quanto é que eu gastei, mas não deu para usar só um novelo de amarelo. Eu achava que se calhar dava, mas não dá. Então fiquei assim com, não diria restos, fiquei com quase um novelo de cada de sobra. E eu também, na altura, como eu comecei no comboio, não pensei muito à frente, porque se calhar até era fixe serem 2 diferentes, um que era só o cinzento e o cru, e o outro que seria o amarelo. É o que é. Eu mandei um e-mail à Ovelha Negra a perguntar se tinham stock daquele amarelo com aquele lote, e tinham, e eu não vou pensar mais sobre o assunto, vai exatamente isso, vou lá comprar no instante. E foi isso que eu fiz.
Ok, o que é que eu tenho aqui de quantidade, só para dar assim uma ideia? Eu gastei 65 gramas, basicamente 65, 63, pronto, gastei 65 cada um, por isso ainda fiquei com algum de sobra, fiquei com 40 gramas mais ou menos de cada um. Não sei muito bem como é que eu vou utilizar neste momento, vou ter de decidir, por enquanto vai ficar guardado, não quero pensar muito no assunto. Mas sim, faz super rápido. Eu acho que está bem explicado, mas fiquei assim com um bocadinho de... Acho que correu bem, porque eu não fiz a amostra, mas ainda, pronto, deu para ser utilizável, mas tem que ter mais cuidado. Acho que ficou super fofinho, muito mignon. E de tricô é tudo, não tenho pegado em mais nada. Queria aproveitar para mostrar as minhas compras do Knit with Friends, que entretanto já passou bué tempo, mas ainda não as mostrei, não é? Então, a primeira compra que eu fiz foi pontinhos ao vento sock e o nome é Neon Disco. Opa, eu vi isto no podcast da Maria João Duarte e eu não resisti, eu tipo, eu preciso de uma cena destas. É super giro, adoro. E foi-me sugerido fazer um Musselboro hat com este fio e gosto bastante da ideia de fazer assim um gorro com isto. Acho que era uma coisa que eu iria usar muito, é bastante fofinho, ou seja, acho que vou utilizar. E então estou muito entusiasmada para começar a fazer isto, e também me lembrei que eu comprei também na Ovelha Negra, quando comprei aqueles fios da Capuchin para fazer os casacos para as bebés. Eu lembrei-me que comprei um cabo novo S, porque não tinha cabos disponíveis, ou seja, isso significa que já estou com demasiados projetos nas agulhas. E comprei um swivel para experimentar. E o que é que tem os swivels? Os swivels, que eu por acaso tenho aqui a segurar as malhas do outro lado. Os cabos swivel, tipo esta cena aqui, a ligação entre o cabo e o conector, tipo roda, ou seja, nunca fica preso, então ela segura. Mas o que é que eu não gostei? É que fica meio fio aqui, por causa disso, como não está fundido mesmo, ou seja, este aqui, não sei se vai dar para perceber. Neste aqui está super apertado e no outro tem uma folga, obviamente, porque precisa de rodar, não é? Só que, por causa disso, às vezes fica aqui fio meio preso, então temos de fazer um bocadinho mais força. Não gostei muito, acho que vou comprar dos fios normais, dos cabos normais, se precisar de comprar mais algum. Não posso comprar mais nenhum, tipo, tenho de acabar os projetos que eu tenho em mãos, porque isso já são muitos projetos nas agulhas. Mas isto porque me lembrei disso e antes de me esquecer. Pronto, isso foi a minha primeira compra do Knit with Friends. E a segunda foi isto, que foi neste Knitted Closet, que veio com uma bolsinha para lavar fios, lãs e etc, que eu ainda não usei porque tinha isto guardado para mostrar no podcast e depois nunca mais gravei. E comprei 5
5 novelos 100% algodão, desta cor e que se chama The Ultra Soft Cotton. Porquê que eu comprei isto? Porque eu gostei muito de uma peça que estava lá na loja e então decidi comprar porque estavam a vender tipo o kit, ou seja, isto mais o modelo. Vou deixar aqui uma foto do modelo, acho que ficou super, está muito giro e era uma coisa que eu usaria muito e então decidi comprar. Porque é o que eu estava a dizer há bocado, eu uso bastante os trabalhos que faço de verão e gosto muito desta cor, acho que é super giro. E então também comprei isto. Pronto, comprei assim, este azul, muito giro. Acho que vou utilizar muito quando tiver feito. Pronto, isto foi a minha segunda e última compra que eu fiz no Knit with Friends. Tinha lá algumas coisas muito giras, mas eu acabei por ser muito responsável, apesar de, pronto, estas duas compras eu não precisava delas, mas acho que estou bem. E comprei, não é a minha última compra, na verdade a minha primeira das primeiras compras foi muito engraçado e o destino estava lá. O que é que aconteceu? Eu fui no sábado e sexta-feira estava a ver o podcast da Ângela de Pontos e Voltas e ela estava a falar destes anéis de apocultura, tipo de pressão, que fazes assim, pronto. E eu vi o podcast e fiquei tipo, isto está engraçado e tal, mas não estava à espera de encontrar no Knit with Friends. E depois estava lá no Knit with Friends um preço que eu até achei bastante acessível, acho que foi 2,5€ ou 3€, e achei para experimentar, acho que tipo, está tudo bem, posso experimentar. É assim, eu confesso que há 2 meses que eu me esqueci que isto existia, mas depois de eu ter comprado estava-me a brincar com isto e sabe bem, mas como a Ângela disse, falta uma coisa para o pulso, que é para estar lá sempre tipo a ver se isto arranja, mas é divertido, se faz alguma coisa ou não sei, mas mas pronto, eu agora não estou a utilizar, que eu também tinha esquecido que isto existia, mas quando estava a utilizar estava a gostar. Faz assim alguma pressão e então sabe bem, assim, parece que relaxa um bocado os dedos, ou seja, como se nós estivéssemos com uma bola assim a pôr nas costas e a mexer. Gosto. E pronto, veio com 2, porque eu disse que foi 2,5€ ou 3, mas foram 2 anéis. Eu uso mais este, pronto, e depois este, está assim. Pois é isto, pois, não sei, mas eu acho, eu é que tenho que ter isto mais na minha secretária, que é para me lembrar, e não pôr só na minha bolsinha de tricô, porque senão eu acabo por me esquecer. Mas é assim, meio relaxante. E sim. Pronto, isto sim foi a minha última compra do Knit with Friends. E por último, do Knit with Friends. Isto é sempre estranho, e eu já pensei nisto muitas vezes, que é dizer os nomes nos podcasts, porque eu penso, melhor, no meu podcast, porque nos outros pronto, mas cada um faz o que quiser, mas no meu eu fico sempre, será que as pessoas querem tipo, que diga o nome? E depois, não é estranho as pessoas que não conhecem a pessoa estar a falar do nome, tipo, não sei, eu digo Daniel porque muita gente já sabe que o meu namorado chama-se Daniel, não é? Porque eu tenho vindo a falar disso, mas assim, pessoas aleatórias fico sempre, não sei muito bem, sei de usar o nome da pessoa, pronto. Qualquer forma, uma pessoa chamada Luísa ofereceu-me
este marcador super fofinho e conhecia pelo Discord e assim, e ela ofereceu-me isto. É super fofo. Pronto. E é isto. E combina muito bem com as minhas meadas novas. Pronto, é isto de Knit with Friends. E vou falar mais de uma coisa que eu no último podcast falei dos postais que eu estive a fazer e agora queria mostrar os postais que eu recebi. Não recebi 10 como os que eu enviei, mas pronto, faz parte. Mas recebi uns 8, acho eu. É assim, eu fui muito irresponsável, só para aí há 2 ou 3 semanas é que eu agradeci, embora já tivesse recebido há 2 meses, ou 3, se calhar 3, mas pronto, é o que é. Acho que as pessoas gostam de receber, eu gostaria de receber um obrigado, mesmo que fosse mais tarde, e pronto, senti que era melhor. Porquê? Porque eu vou explicar, eu tinha no haul os postais, porque aquilo era uma coisa que eu tinha na minha lista, que era agradecer às pessoas que me deram os postais. Então estava no haul, tipo lá em cima, que era porque eu não podia arrumar aquilo enquanto eu não agradecesse. Pronto, depois passam meses e eu não agradeço e fica lá no haul, só tipo, parece mais desarrumado. É o que é. Então vou mostrar os postais. Este, super giro, ela fez com tecido e fez o desenho. Depois este, tem assim vários diferentes. Este, este não vou mostrar, mas ela tem a letra super gira. Este, e este foi bastante diferente. Este eu nem consegui agradecer porque ela não pôs nenhum e-mail nem nada disso. Este é... Ela tirou assim uma foto, não é? Mas não é isso que é engraçado. Primeiro ela mandou outro. E mandou, pronto, estes dois. Isto é uma fotografia, não é? E este é assim com recortes de revistas, mas depois ela enviou uma coisa que ela chama um Comicool, que é uma mini comic abstrata. E depois é assim, ups, ao contrário. Pois assim. Este é super fixe, super engraçado, super criativo. E tenho mesmo muita pena de ela não ter posto um endereço de e-mail para agradecer. E pronto, foi estes postais. Acho que tenho favoritos, não é? Pronto, deu para ver que eu gostei muito daquele de ter a cena abstrata e assim, mas acho que o meu favorito acho que é este. Gosto muito deste estilo, assim meio colagens, assim um pouco de brilhantes no meio. Gosto muito deste estilo, mas acho que é uma cena divertida de participar. E eu participei há uns anos, mas depois nunca mais participei, e acho que devia tentar obrigar-me a fazer estas coisas que é um bocadinho fora da minha zona de conforto, mas que depois deixa-me muito contente de participar
nisto porque é uma coisa divertida, receber também de outros países e assim. Lembrou-me também do meu amor por colecionar selos. Nunca falei no podcast sobre isso porque eu agora não ando muito em cima disso, mas eu tenho assim para aí uns três, como é que se chama aquilo? Sei, álbuns, 3 ou 4 álbuns de selos. Começou com uma coleção do meu pai. O meu pai também colecionava selos e pronto, ele agora já não liga nada a isso, mas houve uma altura que ligava muito. E depois, na altura do Post-Crossing, e assim que estava super famoso, não sei se alguém sabe, mas existe uma plataforma que se chama Post-Crossing que dá para enviar postais para qualquer sítio do mundo. Nós dizemos que quer enviar 2 postais e depois recebemos também 2 postais, pronto, e é uma coisa tipo anónima que vai-se enviando e recebendo, e é fixe porque depois acaba-se por enviar por sítios diferentes, receber de sítios diferentes, pronto, eu acho que a ideia é super fixe. E na altura desses postais e etc, havia também haviam fóruns no Post-Crossing, pronto, e depois havia assim partilhas de selos, etc, e na altura, não sei se foi só nesta plataforma, porque depois também havia outros sites onde dava para trocar selos, e trocar selos é uma cena super barata. Porquê? Porque às vezes apanha selos que nós não gostamos, não é? E que depois conseguimos usar noutras trocas, e enviar uns selos, pronto, agora é mais caro, mas na altura não era assim muito dinheiro para fazer um hobby muito económico. E o que é que isto me lembrou? Porque recebi selos, não é? Recebi cartas com selos, porque algumas pessoas não enviaram o postal, enviaram um envelope com um selo. Lembrou-me disso, do meu modo de colecionar, eu tinha eu estava a fazer autocoleção de selos relacionados com o Natal e estava a ficar super giro, já tinha várias páginas e estava a adorar. Depois fiquei a pensar, se calhar devia voltar a pegar nisto porque é divertido. Não sei, fiquei assim só, assim com alguma vontade. Se calhar um dia era fixe partilhar isso. Acho que os que eu tenho mais de Natal são os da Finlândia, que têm bués, mas se calhar era assim um hobby assim divertido, que não puxa assim muito pela cabeça, que também estou a sentir que preciso de hobbies assim mais descontraídos. Se calhar é uma cena divertida. E tenho montes de selos ainda para aí, porque pronto, o meu pai tinha muitos selos e muitos selos repetidos, e então eu usava bués desses selos para fazer trocas, porque era fixe, porque eu conseguia receber novos com os selos que o meu pai tinha, não precisava, pronto, eu não gastava dinheiro em selos, ponto. Tipo, trocava aqueles que eu tinha, a única coisa que eu gastava dinheiro era em enviar, mas de resto era trocas de cartas e assim, pen pals e etc. Pronto, muito nostálgico isto agora. Não sei, algumas pessoas se calhar já leram o meu blog o Random Cat, e aí, como o blog já existe há muito tempo e embora eu tenha tido vários nomes para o blog, acabei sempre por migrar muitas das publicações. Eu ainda tenho lá, acho eu, muitas coisas dos selos, e eu até tinha feito uma zine ilustrada, porque eu estava muito nos selos, fiz uma zine ilustrada que até vendi no Etsy na altura, vendeu para aí 1 ou 2 cópias, com desenho de selos, e tinha tipo tema. O primeiro era mesmo de flores. Eu também gostava bué de colecionar selos de flores. Tenho de ver. E agora fiquei tipo com vontade de fazer isso tudo. Fiquei com vontade de desenhar e fazer isso. E zines, tipo, adoro zines. Acho que já falei sobre isso aqui, mas eu tenho uma coleção gigante de zines. Ou seja, zines, aquilo é tipo uma cena
minúscula, não é? E eu tenho uma caixa cheia deles. Qualquer coisa, ainda agora, há pouco tempo houve uma zine, vi uma zine num mercado qualquer e comprei. Pronto, eu vou comprando assim nos mercados de artistas e assim algumas zines. Tenho algumas que são menos ilustradas e mais texto, mas na sua maioria são ilustradas. Se calhar não sei. Houve uma altura que eu também arranjava daquelas, que eram tipo mistério, que havia tipo mistérios nas zines e assim, e que era resolver um mistério, uma zine. Fiquei bué modo de nostalgia agora, bué. E é isso de zines não, de postais. Só porque eu acho que da outra vez que eu participei não mostrei aquilo que recebi, ou não me lembro, mas acho que é sempre fixe também ver o que é que recebemos, que assim, se calhar se alguém está a ver isto e está assim, não sei se é de participar ou não, assim se calhar puxa para participar. E acho que é isso. Não sei se vou falar sobre livros. Será que vou falar sobre livros? 26 minutos e há bocado já fiz. Ok, vou falar só, tipo, alguns livros. Se calhar 3 ou 4 livros, que é só para não ficar assim muita coisa. Tal como tudo vai sendo. Às vezes estou não sei quanto tempo sem ler, outras vezes estou a ler muito e então isso acaba por ser como o tricô e etc. que vai havendo muito e pouco no meio. É como o meu Stromboli, eu estava a fazer bués e depois parei completamente, por isso. Mas assim, alguns livros que eu li desde o último podcast. O primeiro é o Mixed Signals, da Becky Borison. Eu ouvi isto com audiobook e eu estava a gostar bastante do livro e acho que ela escreve bastante bem. Só que a história é de duas pessoas que se apaixonam porque eles fingem que namoram por razões que já não me lembro quais é que são. Já passou algum tempo desde que eu li isto. E pronto, tem ali uma tipo atmosférica em termos de estarem numa pequena cidade, estarem ali, ou numa aldeia, e estarem ali com os outros amigos deles, etc. Porque isto é o terceiro de uma série de livros e ali todo, em termos de relação, é interessante ver a evolução deles. No entanto, ela escreve muito bem, só que aquilo não passa dali durante montes de tempo e com o audiobook muitas vezes tem dois efeitos. Ou eu não quero saber, estou a gostar da história e estou a continuar, ou então começo a reparar mais nos problemas. Pronto, são duas coisas que são totalmente opostas uma da outra, tenho perfeita noção, mas eu acho que se calhar se tivesse lido, se calhar não me tinha maçado tanto, mas maçou. E depois também não ajudou que estes narradores eram os mesmos, ou pareciam os mesmos que os outros livros, então eu já estava assim um pouco saturada daquela voz, não sei o quê, blá blá blá. Pronto, então isto não funcionou para mim, este livro. Fui lendo, mas não fiquei. Acho que se calhar era demasiado mel para mim, sempre. Tipo, não houve ali uns mel, acho que era demasiado. Acho que fiquei um bocado aborrecida. Pronto. Depois li A Origem dos Dias, de Miguel Dalt. Eu já tinha lido um livro dele e este é o segundo livro que eu leio dele e tenho ali um emprestado para eu ler todos os livros que ele tem, do backlog dele, e eu adorei este livro. Ele escreve super bem, o Miguel Dalt, e tenho muita pena que eu no sábado estava bué cansada e ele foi à Feira do Livro do Porto e até curtia conhecê-lo. Eu não tinha o livro comigo porque emprestei uma amiga minha, A Origem dos Dias, mas tipo, queria ir lá dizer olá e gostava dos livros dele.
Este livro é sobre um escritor que tem ali os seus problemas, dá assim um ar muito Fernando Pessoa, aquela dor de viver e etc. E é uma evolução muito interessante na personagem, e para além disso há um mistério a acontecer que é a vida do avô. Ou seja, existem segredos do avô que ele desconhece e que vai desvendar durante o curso deste livro. O que é que... uma coisa que eu achei muito interessante é que parte do livro passa-se no Porto. E então fala muito das ruas do Porto, e são ruas que eu passo muitas vezes a pé, e então eu me fiz, tipo, estava lá, a Rua do Almada, não sei o quê, e acho que ainda foi ainda mais especial por causa disso. Pronto, está muito fixe, e depois a forma como as coisas, como começamos a conhecer o avô de outra forma, está muito fixe, e como ele, como é que se chama, reage a estas revelações em relação à vida do avô, que é muito diferente ao avô que ele conheceu quando era pequenino. Depois li Não é Amor, de Ali Hazelwood. A Ali tem uma capacidade de escrever personagens que eu gosto muito, que me fazem relacionar com elas. Isto é a história de um homem e uma mulher que se apaixonam. Eles estão em dois lados tipo rivais, ou seja, ele está a comprar a empresa onde ela trabalha, e existe aqui um conflito, obviamente, porque ele parece, tipo, ele e os colegas deles parecem que vão estar a estragar todo aquilo que é a empresa onde ela adora trabalhar, de investigação alimentar, se não estou enganada, e gostei bastante. Estava com algum receio disto, mas porque tinha ouvido muitas reviews assim menos positivas e etc, mas acho que funcionou muito bem. Algumas pessoas não gostaram, mas para mim funcionou muito bem, pareceu muito um livro da Ali Hazelwood. Depois li Practice Makes Perfect, que em português é O Amor de Perdição, de Sarah Adams. Gostei mais deste livro do que o primeiro da série. Agora tenho ali o terceiro para ler. Também é uma história de... estava a pensar se era uma mulher e um homem. É uma mulher e um homem a apaixonar-se. Ele é o guarda-costas da primeira personagem e pronto, e não relações não é com ele, e depois ela é ali a adorada ali da aldeia onde ela vive, pronto, e ele vai para lá viver e pronto, e eles se enrolam-se e acontece coisas e são felizes. Este livro, queria só falar mais deste livro porque queria partilhar. Este livro eu li-o porque pedi emprestado num projeto que se chama A Biblioteca da Sara, que eu vou deixar um link. E o que é que ela faz? Ela cria uma biblioteca dela em que ela partilha com pessoas os livros, e a única coisa que temos de pagar é os portos, tanto de ida como de ida, não é? De volta para ela. O que é fixe é que ela está a fazer este projeto, pronto, porque lhe apetece, não é? E acho bastante interessante que ela esteja a fazer isto, e depois a plataforma está muito fácil de utilizar. Acho uma ideia mesmo gira, mesmo fofa. Ela também tem livros bastante recentes. Acho que é uma coisa interessante para utilizar se não tiverem uma biblioteca perto em casa, se é mais fácil que chegue dos correios, etc. Se não se importam de pagar os portos de correio editorial, acho que é uma coisa que vale a pena. Pronto, e é por isso que eu queria falar mais deste livro. Os outros ficam para a próxima, que já falei muito hoje. E é isso. Muito obrigada por estarem desse lado.
e vemos no próximo episódio. Tchau!